A história que vamos contar hoje é uma das mais fascinantes de toda a trajetória humana. É um relato de superação, resiliência, acima de tudo, confiança em um propósito maior. Imagine ser o filho favorito de um homem rico e poderoso, e em questão de horas, ser jogado em um poço escuro e vendido como mercadoria. Esta é a vida de José, o jovem que saiu das correntes da escravidão para se tornar o homem mais poderoso do Egito, logo abaixo do próprio faraó. Prepare-se para entender como cada queda na vida de José foi, na verdade, um degrau para sua ascensão. O favoritismo e a traição. Tudo começa em Canaã. José era o 11º filho de Jacó, mas era o seu preferido, pois era o filho de sua velhice com Raquel, o grande amor de sua vida. Jacó não escondia essa preferência e deu a José uma túnica ornamentada, um símbolo de distinção que seus 10 irmãos mais velhos não possuíam. O ódio dos irmãos crescia a cada dia e piorou quando José começou a ter sonhos proféticos. Ele sonhou que os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam perante o dele e que o sol, a lua e 11 estrelas também lhe prestavam reverência. Para os irmãos, aquilo foi o limite. Eles não viam um profeta, viam um jovem arrogante. Certo dia, longe dos olhos do pai, a oportunidade surgiu. Eles planejaram matá-lo, mas por sugestão de Judá, decidiram lucrar com ele. José foi vendido por 20 moedas de prata para mercadores ismaelitas. Naquele momento, a túnica colorida foi manchada com sangue de animal para enganar Jacó, e José, amarrado e descalço, seguia em direção ao desconhecido, o Egito. A prova na casa de Potifar. Ao chegar no Egito, José foi comprado por Potifar, capitão da guarda do faraó. Aqui vemos o primeiro grande ensinamento da vida de José. Ele não se deixou vencer pela amargura. Mesmo sendo um escravo, ele trabalhava com tanta excelência que Potifar colocou como administrador de toda a sua casa. A Bíblia diz que tudo o que José tocava prosperava. No entanto, a integridade de José seria testada. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo repetidas vezes. José, demonstrando um caráter inabalável, recusou, afirmando que não poderia trair seu mestre e nem pecar contra Deus. Furiosa com a rejeição, ela o acusou falsamente de tentativa de abuso. Sem direito à defesa, José foi lançado no cárcere real. Mais uma vez, ele estava no fundo do poço, mas agora por fazer a coisa certa. O cárcere e o tempo de espera. A prisão poderia ter sido o fim da linha para qualquer um, mas para José, aquele lugar de trevas se tornou uma escola de liderança. No Egito Antigo, as prisões para prisioneiros do rei eram locais brutais, mas o caráter de José brilhava mesmo no meio do mofo e das correntes. A Bíblia nos diz que o Senhor era com José, e isso se manifestava em sua atitude. Ele não se sentou para reclamar do destino ou da injustiça, ele serviu. Sua integridade era tão evidente que o carcereiro-chefe, um homem acostumado com o pior da humanidade, confiou a José a gestão de todos os outros presos. José passou de um prisioneiro comum a um administrador do cárcere. Ele aprendeu a lidar com o caos, com a escassez com pessoas em seus momentos mais desesperadores. Ele estava sendo treinado para governar uma nação em crise e nem sabia disso. Certo dia, 2 novos prisioneiros chegaram com um peso diferente no olhar. O copeiro Mor e o padeiro Mor do faraó. Homens que frequentavam o alto escalão do palácio. Numa manhã, José notou que ambos estavam perturbados. Em vez de ignorá-los, ele demonstrou empatia, uma característica vital de um líder, e perguntou por que seus rostos estavam tristes. Eles haviam tido sonhos enigmáticos e não havia quem os interpretasse. José, com uma humildade impressionante, afirmou que as interpretações pertencem a Deus e ouviu os relatos. Para o copeiro, a notícia era de esperança. Em 3 dias, ele seria restituído ao seu cargo. Para o padeiro, a notícia era trágica. Ele seria executado. Tudo aconteceu exatamente como José previu. No momento da despedida, José fez um pedido humano, quase um sussurro de socorro ao copeiro. Lembre-se de mim quando tudo estiver bem contigo. Mencione-me ao faraó para que eu saia deste lugar. O copeiro foi liberto. O sol do palácio brilhou para ele novamente. Na euforia da liberdade, ele se esqueceu completamente do jovem hebreu. E aqui entra o período mais difícil da vida de José, o silêncio. 1 mês se passou, 6 meses, 1 ano, 2 anos inteiros de silêncio absoluto. Imagine que passou pela cabeça de José em cada noite fria naquele calabouço.
a esperança de que alguém bateria na porta a qualquer momento, seguida pela decepção do pôr do sol. Esses 2 anos não foram um erro geográfico ou um atraso divino, foram o tempo de forja. Foi nesse isolamento que a última gota de orgulho ou autossuficiência de José foi removida. Ele estava sendo preparado para algo infinitamente maior do que administrar uma casa ou uma prisão. Ele estava sendo preparado para sustentar o destino de um império. O silêncio da prisão foi o útero onde o futuro governador do Egito terminou de ser formado. A ascensão ao poder. A reviravolta acontece quando o faraó tem 2 sonhos perturbadores, desenvolvendo vacas e espigas de trigo. Ninguém no Egito conseguia interpretá-los. Só então o copeiro se lembrou do hebreu na prisão. José foi barbeado, trocou de roupas e foi levado à presença do rei. José não buscou glória para si. Ele deu os créditos a Deus e explicou. O Egito teria 7 anos de fartura extraordinária, seguidos por 7 anos de uma fome devastadora que consumiria toda a terra. Mas José não deu apenas a interpretação, ele deu a solução. Ele sugeriu um plano de gestão para armazenar mantimentos durante a abundância. Faraó, reconhecendo a sabedoria de José, disse: poderíamos achar outro homem como este. Naquele dia, José recebeu o anel selador do faraó, vestes de linho fino, uma corrente de ouro e foi proclamado governador de todo o Egito. Aos 30 anos de idade, o escravo se tornava o administrador da maior potência do mundo. O reencontro e o perdão. A fome chegou, exatamente como previsto, e atingiu também a terra de Canaã. Os irmãos de José foram forçados a ir ao Egito comprar comida. Eles se curvaram diante do governador, sem saber que aquele homem poderoso era o irmão que haviam vendido. José poderia ter se vingado. Ele tinha poder de vida e morte sobre eles. Mas a jornada de José não era sobre vingança, era sobre propósito. Após testar o coração de seus irmãos e ver que eles estavam arrependidos, José não conseguiu mais se conter. Ele chorou tão alto que o palácio ouviu e disse: eu sou José, vosso irmão. As palavras de José aos seus irmãos são o ápice da sua história. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Ele entendeu que seu sofrimento foi o meio que Deus usou para salvar não apenas sua família, mas nações inteiras da fome. A vida de José nos ensina que o destino não é determinado pelo que fazem conosco, mas por como reagimos ao que nos acontece. Ele foi odiado, vendido, esquecido e traído, mas em nenhum momento ele abandonou seus princípios. Se você está passando por um período de prisão ou se sente esquecido, lembre-se de José. O processo de preparação costuma ser doloroso, mas é ele que sustenta o peso da glória que virá depois. A história de José prova que, com integridade e fé, o poço não é o fim, é apenas o começo da subida ao palácio. Se essa história inspirou você hoje, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Comente aqui embaixo qual lição da vida de José você mais precisa aplicar na sua vida hoje.